A humanidade é sênior, muito pouca evidência de vida extraterrestre além da Terra até agora. Só conseguimos mapear exoplanetas, possivelmente capazes de suportar vida. Nada disso é revelado, qualquer forma de vida inteligente, mas tudo mudou quando os cientistas interceptaram um sinal do espaço originário da região de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. A descoberta deste sinal muda a possibilidade de vida extraterrestre, além da Terra. De onde do inferno veio este sinal de rádio? E o que os cientistas concluíram ser a possível fonte? Se eu me conhecesse mais, ficasse conosco enquanto passamos pelo misterioso sinal de Próxima Centauri. Próxima Centauri é de longe o sistema estelar mais interessante estudado por cientistas aqui na Terra, sendo o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol, localizado a apenas 4,2 anos-luz de distância. Esta estrela é muito menor em tamanho e massa e fica na constelação do Sul de Centaurus, descoberta em 1915 por Robert Próximo Interior. Centauri é invisível a olho nu com uma magnitude quiescente de apenas 11,1, só pode ser observada 5. Telescópio muito parecido com o nosso sistema solar. Próxima Centauri, seus corpos estelares que foram identificados como exoplanetas orbitando portão com uma massa de aproximadamente 12,5% a de nossos filhos. Próxima Centauri é uma estrela anã com uma densidade média muito maior, cerca de 33 vezes a do Sol. Isso significa que a estrela é muito mais pesada. Ela exerce uma força gravitacional mais forte, puxa os corpos estelares que orbitam ao seu redor e, embora a Próxima Centauri tenha uma luminosidade muito baixa, é categorizada como uma estrela de erupção que aleatoriamente se libera de forma bastante violenta. Explosões solares repletas de altos níveis de radiação. Essas erupções impactam os dois exoplanetas conhecidos que orbitam, a estrela anã, Próxima Centauri b e Próxima Centauri d. Há outro candidato a exoplaneta, a Próxima Centauri, orbitando cerca de 220 milhões de quilômetros da estrela anã, completando uma órbita uma vez a cada 2 anos, mas devido à sua aparente distância da estrela. A existência de Próxima Centauri d ainda é fortemente debatida pelos astrônomos ao redor. E no mundo, foi confirmada a existência dos outros dois planetas que atualmente está sendo estudado por astrônomos e cientistas. Próxima Centauri b, órbita a estrela anã, a distância de 7,5 milhões de quilômetros, completando uma rotação completa em apenas 11 terras-encontro. É bastante semelhante a trabalhar com um maciço de apenas 1,7 vezes o da Terra. Gira dentro da zona habitável de Centauri proximal e nesta faixa é possível que uma formação esférica e as temperaturas sejam adequadas. A formação de água líquida na superfície. Este é o exoplaneta. Isso tem sido altamente debatido por cientistas como Próxima Centauri é uma estrela de erupção aleatoriamente, libera surtos de erupções eletromagnéticas de radiação solar, que tornariam a habitabilidade em Próxima Centauri altamente improvável. Próxima Centauri b recebe cerca de 10 e até 50 vezes mais radiação em sua superfície. É o que fazemos aqui na Terra. Altos níveis de radiação em Próxima Centauri b podem levar a níveis aumentados de oxigênio e monóxido de carbono SIDE, que podem se acumular em qualquer atmosfera que o planeta tenha. Mas esses altos níveis de oxigênio podem levar à evolução de produtos químicos e organismos complexos que podem explicar a vida orgânica no planeta. Essa ideia foi divulgada por cientistas que acreditam que Próxima Centauri b pode ter uma atmosfera inteira cheia de organismos que poderiam ser a razão e a fonte por trás do sinal que recentemente emanou da região. A possibilidade de água no exoplaneta também pode levar à química, que pode ser propícia ao desenvolvimento da vida e a um berço, alguma forma de espécies extraterrestres, que ainda permanecem teorias neste momento. Palco. No entanto, o planeta ainda possui certas propriedades, que poderiam torná-lo possível. Planeta parecido com a Terra é o que nós plantamos nas proximidades de onde eles estavam fora do nosso sistema solar, que poderia ser estudado para viagens interplanetárias. Embora seja necessário qualquer rover ou satélite atual, temos milhares de anos para alcançar. O planeta ainda é promissor para a vida fora do nosso sistema solar, mas todas essas naves espaciais podem não alcançar Próxima Centauri b tão cedo. Cientistas que estudam a região dos telescópios aqui na Terra descobriram recentemente um sinal que só poderia ser descrito com emanação de vida inteligente. A vida em de 2019 ou foi detectado um sinal que se acredita ter se originado da região de Próxima Centauri. O sinal, que é enviado para ser chamado de avanço Ouça Candida, ou BL, veja se uma foi detectada como resultado do Breakthrough Projeto Ouça, que é uma iniciativa criada para buscar comunicação extraterrestre inteligente em todo o universo.
O projeto recebeu mais de 100 milhões de dólares em financiamento e dedicou milhares de horas de tempo de observação do telescópio em instalações de última geração em todo o planeta. A partir de janeiro de 2016, o programa Still Remains é a busca mais abrangente por comunicação extraterrestre fora do nosso sistema solar. A assinatura Tecno do sinal foi captada pelo radiotelescópio CSL Aero Parkes em Nova Gales do Sul, Austrália. No momento da descoberta, o telescópio estava observando a região. A estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri, que tinha feito centenas de vezes antes ao longo do tempo, o telescópio captou uma grande quantidade de dados e os cientistas não captaram o sinal imediatamente no final de cada ciclo de observação. Eles tiveram que filtrar centenas de milhares, às vezes milhões de sinais para destacar quaisquer sinais tecnológicos únicos que pudessem se originar do espaço e para dar uma noção do que eles estão procurando. Os sinais devem ter duas propriedades distintas. A primeira foi que deve ser confinado a uma frequência de banda larga muito estreita. É muito semelhante à transmissão de rádio na Terra. Isso é único porque nenhum processo natural é capaz de produzir esse tipo de sinal e vai dizer definitivamente levantar bandeiras vermelhas se ele se originar do espaço. A segunda propriedade é que a frequência do sinal deve flutuar de maneira semelhante ao movimento do exoplaneta em relação à Terra durante esse ciclo de observação específico. A Austrália Telescópica captou mais de 4 milhões de sinais distintos e a equipe teve que ficar muito selvagem filtrando sinais importantes, deixando de fora o resto. A equipe foi capaz de filtrar muitos dos sinais de fundo originados da Terra ou deixados com mais de 1000 sinais distintos. A equipe teve que verificar ainda mais esses sinais com transmissores de rádio, atualmente na Terra foram finalmente deixados neste único sinal inexplicável. A equipe de cientistas descreve este sinal como uma assinatura Tecno única dentro de banda larga estreita que apareceu durante um período de observação de 30 horas. E somente quando o telescópio está apontado para a Próxima Centauri, a descoberta do BLC-1 indicado, que possivelmente se originou de Próxima Centauri e teve um distinto ADER para o sinal UAU descoberto em 1977. O sinal UAU era um forte sinal de rádio de banda estreita descoberto pelo estado de Ohio. Grandes são os radiotelescópios, que foi a principal ferramenta usada na busca por inteligência extraterrestre. O sinal UAU parecia ter se originado na constelação de Sagitário e foi o primeiro sinal de comunicações extraterrestres fora do nosso sistema solar. O sinal durou cerca de uma janela de 72 segundos, já que não foi detectado por nenhum outro telescópio. Em nenhum outro lugar do mundo, houve várias hipóteses sobre as origens do sinal UAU, incluindo fontes feitas pelo homem, nenhuma das quais é adequadamente explicada. As origens dos sinais. Atualmente, continua a ser a evidência mais forte possível de um rádio, transmitindo a civilização extraterrestre fora do sistema solar. Mas apesar de ser LC1 ter propriedades semelhantes ao sinal cientista do telescópio Parkes necessário para garantir que eliminasse qualquer outra possibilidade, que poderia explicar as origens do sinal. Isso foi Paramount porque atribuiu um sinal de rádio ao extraterrestre. As civilizações deveriam ser feitas como último recurso, quando nenhuma outra hipótese possível pudesse explicar os sinais origens. Sem dúvida, para este fim, um nível notável de investigação foi colocado na eliminação de quaisquer explicações convencionais para as origens dos sinais. Primeiro, a equipe começou a observar Próxima Centauri quase 2 anos após a detecção do sinal inicial, e tentar replicar as condições iniciais de observação, que levaram à descoberta do BL. Veja 1. A equipe não conseguiu localizar nenhuma evidência de um sinal semelhante a 0C1 na região de Próxima Centauri. A equipe, então, passou a investigar a possibilidade de um transmissor em movimento, o que poderia explicar a origem do sinal. Isso inclui objetos em movimento, como trens, aviões, helicópteros, balões e qualquer outro dispositivo eletrônico capaz de transmitir sinais de longo alcance. No entanto, plausível, este ângulo de investigação foi melhorando. O objeto não poderia explicar suficientemente o fato de BL-1 aparecer constantemente ao longo de várias horas. A equipe chegou à conclusão de que um transmissor em movimento não poderia explicar a trajetória que produziu the drift of BLC por um período de tempo tão longo. Em comunicado à imprensa, a equipe afirmou que é extremamente difícil construir um caminho de movimento contínuo. Isso pode persistir como exibido pelo sinal medido mesmo variando a velocidade ao longo da rota. A equipe também chegou a uma conclusão semelhante ao investigar o satélite possível. Explicações para as origens do BLC-1.
Isso ocorre porque os satélites na Terra baixa. A órbita se move muito rapidamente para produzir vestido de sinal por períodos tão longos e geoestacionários. O satélite não flutua de forma alguma. Concluiu-se que nenhum satélite em órbita poderia produzir um PLC. Em seguida, a equipe passou a investigar sondas do espaço profundo, como as Voyager 1 e 2, como possíveis origens do sinal com. A sonda é o único homem. A equipe também conseguiu descartar essas sondas, pois nenhuma delas estava alinhada com o telescópio ou remotamente em qualquer região. Perto de Próxima Centauri, a equipe finalmente decidiu estudar esse sinal, que eles notaram que tinha uma aparente mudança consistente com o efeito Doppler. Isso, por sua vez, sugeriu que a própria frequência era inconsistente com o que poderia ter sido causado pelo movimento em Próxima B ou em qualquer planeta orbitando Próxima Centauri. Um sinal em si tinha uma frequência. Veja de 982.002 MHz tendo um deslocamento Doppler que aumentou em frequência em vez de diminuir. Isso levou a equipe a olhar para sinais de deriva semelhantes ao LC1 nos dados anteriores que haviam sido descartados anteriormente. Nas investigações, surpreendentemente, eles descobriram que 5 sinais semelhantes eram LC1 e, depois de procurar mais, encontraram 27 outros sinais espelhados de Bock 1 e foi neste ponto que os sinais das origens se tornaram claros. As frequências do sinal eram múltiplos produzidos por interações de relógios comuns e outros aparelhos eletrônicos digitais aparentemente. O telescópio de Parkes estava captando em seu próprio rádio. Interferência de frequência, embora antiga seja rara, e minha nova forma dela. As complexidades de ser de C1 só vão mostrar os meandros envolvidos na busca de comunicação extraterrestre no universo. Serviram como uma lista de verificação para futuros sinais, descobertas. Acho que descobriremos qualquer comunicação extraterrestre em nossa vida. Deixe-nos saber no comentário. Vejo você no próximo vídeo.